Olá, eu sou Isabela, tutora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do Polo NIGP, e esse é o nosso primeiro vídeo de orientação acadêmica especial. Nesse mês, nós vamos trabalhar com a temática artes. O que é a arte? Quais são as funções da arte? Vocês já refletiram sobre essas questões? Nós podemos dizer que a arte, ela mexe com as nossas sensações. Então, a arte, ela nos emociona, ela nos choca, sim, muitas vezes, ela nos causa admiração e espanto. Podemos citar como manifestações artísticas, e eu vou dar apenas alguns exemplos, não vou citar todas as manifestações. O cinema, o teatro, a literatura, a dança, a escultura. A arte, ela não tem uma função utilitária, como, por exemplo, uma ferramenta de trabalho ou um objeto eletrodoméstico. A arte, ela tem função humanizadora. Então, nós podemos dizer que a arte, ela humaniza o ser humano. Ela faz com que os indivíduos olhem para si de uma forma mais empática. Ela também expande o nosso olhar crítico sobre o mundo, a nossa criatividade, nos informa e educa. A arte, ela abrange todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, vocês sabem como surgiu a imagem símbolo do coronavírus? Ela foi criada pela ilustradora médica Alissa Ecker. A Alissa, ela foi incumbida da tarefa de elaborar uma identidade para o novo vírus. Ela só não imaginava que a sua ilustração ganharia proporções mundiais e seria hoje reconhecida, sendo até mesmo meme do Facebook, figurinha do WhatsApp e estando presente em releituras de grandes obras artísticas. Então nós temos aqui um exemplo de como um conceito da medicina foi popularizado. Então a arte a serviço da educação. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Amorim e eu sou mediador de inglês do PVS. Olá pessoal, meu nome é Mary Alice e eu sou mediadora de espanhol. Nós viemos hoje falar com vocês como funcionam as línguas estrangeiras no PVS, que mesmo sem a quarentena, já são à distância. É muito importante que vocês saibam que nós utilizamos a nossa apostila como base para os estudos, assim como o nosso cronograma, que nós divulgamos tanto na nossa página quanto no SIS PVS. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos à nossa página, pois lá postamos questões de vestibulares e também por lá vocês podem tirar dúvidas. E talvez vocês fiquem, mas eu não sei nada de inglês, nada de espanhol, como é que eu vou estudar o idioma à distância? Bom, você não saber sobre o idioma não tem problema, porque as línguas estrangeiras no PVS, elas possuem um viés instrumental. O que isso quer dizer? Que nós vamos utilizar técnicas para tentar compreender o texto e responder as questões das provas de vestibulares. Mas também é muito importante que vocês, se puderem, tenham esse contato com a língua por meio das artes, que inclusive é o nosso tema dessa orientação acadêmica. E acreditamos que vocês possam unir, sim, a arte e o aprendizado. A arte está em todo lugar, no filme que a gente assiste, na música que a gente ouve. Então, nós podemos utilizar esses recursos para poder estar em contato com a língua que a gente está estudando. E nesses tempos de pandemia, a arte tem sido o nosso principal alicerce para lidar com tudo isso que estamos passando. E ter esse contato com a cultura dos países da sua respectiva língua estrangeira vai fazer com que você tenha mais conhecimentos sobre e, assim, um melhor desempenho no vestibular. Pessoal, aqui a gente teve que falar bem rapidinho com vocês, porque o nosso tempo é limitado. Mas se vocês tiverem mais perguntas, outras dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente, porque nós estamos no grupo do Seu Polo, e também através da página do Facebook, tanto de inglês quanto de espanhol. Inclusive, nós vamos divulgar nos grupos dos polos um pôster com dicas de como você pode ter esse contato com a língua e, ao mesmo tempo, aprender mais. É isso, pessoal. Bye, bye. Adiós! Olá, meu nome é Amanda, sou mediadora de História e quero propor para vocês uma reflexão sobre a relação da arte com a história. Quando nós estudamos História, nós aprendemos sobre as culturas das sociedades ao longo do tempo, como estas sociedades se organizam política, social e economicamente. Aprendemos sobre seus acontecimentos marcantes, as transformações ocorridas, mas também sobre as permanências.
Tudo isso, por consequência, interfere em como as pessoas vão produzir, interpretar e consumir arte. Observem, por exemplo, a primeira imagem, que apresenta o quadro intitulado Operários, da artista Tarsila do Amaral, e que foi produzido em 1933. O quadro é entendido como um retrato do processo de industrialização do Brasil durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que investiu muito nesse setor. Neste período, as fábricas recebiam trabalhadores migrantes do interior do país e também imigrantes que buscavam oportunidades de emprego enquanto o mundo vivenciava uma depressão econômica após a crise de 1929. Tarsila retrata a diversidade étnica entre eles, que é bastante expressiva nas suas feições. Os rostos estão sobrepostos, comprimidos, em uma sequência que representa a massificação dos trabalhadores, classe muito vulnerável e que ainda luta por direitos. E é possível notar a fábrica ao fundo. A segunda imagem é uma intervenção realizada neste ano de 2020, apresentando os mesmos trabalhadores, agora mascarados e à frente de uma fábrica que emana uma fumaça verde, representando a pandemia do coronavírus. O que foi transformado e o que permanece? Hoje, nós sabemos que as relações de trabalho foram alteradas, que durante a quarentena, alguns têm a possibilidade de operar de casa, mas como reflexo da desigualdade histórica que ainda permanece, muitos precisam arriscar suas vidas, saindo às ruas, para que possam trabalhar e assim se sustentar. Ou seja, o artista sempre expressa sua realidade imerso em uma conjuntura histórica, compartilhando suas impressões e também denunciando determinadas questões. Então, sempre fiquem atentos para essa relação da arte com a história, que é também frequente nos vestibulares. Por fim, peço para que vocês compartilhem no nosso grupo como vocês estão enxergando a relação dos trabalhadores que convivem com vocês e também sobre vocês mesmos enquanto trabalhadores, com as empresas que estão vinculados ou de forma autônoma, enquanto a gente vive essa pandemia. Também peço para que deem exemplos de outras relações da arte com a história que vocês observem no cotidiano de vocês. E é isso. Um abraço. Oi pessoal, eu sou Eduarda, sou mediadora de redação e vou falar um pouco sobre as manifestações artísticas nas periferias. Antes, é muito importante que a gente entenda o que são as periferias. Na realidade, são regiões que se situam às margens dos principais centros urbanos. Então, nós temos como exemplo aqui no Rio de Janeiro a Baixada Fluminense, a Zona Norte, a Zona Oeste, e dentro dessas regiões periféricas temos as favelas e as comunidades. Quando a gente pensa em arte, em lugares que abrigam e manifestam a arte, nós observamos que existe uma má distribuição no investimento para a construção de museus e centros culturais nas cidades e nos estados. Para ilustrar isso, eu trouxe um mapa do centro da cidade do Rio de Janeiro, que mostra justamente isso, que na zona portuária nós temos uma grande quantidade de museus, enquanto que nas regiões periféricas nós não temos essa mesma quantidade de museus, esse mesmo investimento para a construção de centros culturais nas periferias. Com isso, a gente percebe que existe uma desigualdade na acessibilidade a esses lugares, porque além deles já serem situados em centros urbanos, não existe um incentivo e uma facilidade de acesso a esses lugares, a esses museus e centros culturais, por pessoas que moram nessas zonas periféricas. Ou seja, o indivíduo que mora numa região periférica tem muito mais dificuldade de acesso a museus e a centros culturais do que pessoas que moram nessas regiões. Isso muitas vezes acaba causando um distanciamento dos indivíduos que moram nas periferias à noção de arte, à concepção de arte, ao consumo da própria arte. Com isso, a gente percebe a importância desses movimentos literários, artísticos, culturais dentro das periferias. Trouxe 2 exemplos para ilustrar isso que eu estou falando, que é a FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, que antes de acontecer de fato o evento no Museu de Arte do Rio, ela percorre várias periferias do Rio de Janeiro, levando arte e cultura para pessoas que moram em regiões periféricas. E trouxe também o exemplo da Casa de Cultura Silvio Monteiro, em Nova Iguaçu, que sempre traz amostras de dança, oficinas de teatro, exposições gratuitas, com a finalidade de aproximar
os moradores dessa região do fazer artístico, da cultura, das manifestações artísticas como um todo. Logo, é muito importante a gente entender que a arte acontece dentro das periferias e que pessoas que vivem nesses ambientes periféricos também têm potencial para produzir quanto para consumir a arte. Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro, aqui de Física, e eu vou falar com vocês agora um pouquinho sobre a arte erudita e a arte popular e fazer uma comparação de uma com a outra, tá? Então vamos lá. A arte erudita, ela é uma arte mais refinada, né, mais sofisticada. Ela é uma arte feita com vários padrões, né? E esses padrões, eles foram moldados pela elite ao longo dos anos, né? Geralmente acadêmicos, estudiosos que moldam, tá, esses padrões aí, tudo bem? E quando a gente pensa em arte erudita, vem logo à nossa mente o quê? Quadro tipo Mona Lisa, ópera, Beethoven, né? Por aí vai. E é importante você reparar que é onde que a gente consegue ter acesso a isso hoje em dia, né? A gente tem acesso a isso indo, por exemplo, no Teatro Municipal, lá no centro, ou indo a alguma casa de show também lá para a Zona Sul, né? Onde que tem museu com quadros tipo Mona Lisa, também lá para a Zona Sul. Então você repara que a arte erudita ela é feita pela elite, né? Por uma elite, geralmente uma elite econômica, né? E é feito para ela também, tá? Então ela é bem fechada. A arte erudita não é uma arte feita de forma universal, tudo bem? Bom, e como é que é a arte popular? A arte popular, ela é feita pelo povo, né? A arte popular, ela tem a característica da época e do povo. Por exemplo, hoje em dia, né, qualquer carioca sabe o que é funk, sabe o que é carnaval, sabe o que é samba, pode não gostar, mas sabe, né? Quando alguém fala como é que um carioca é, uma das características, né, você vai falar, vai pensar pelo menos, gosta de samba, gosta de funk, né? Então assim, a arte popular, ela reflete, né, características do povo em determinada época que ele está vivendo. Então, vamos fazer uma comparação respondendo algumas perguntas. O erudito é melhor que o popular? A primeira coisa que a gente pensa é que mas não necessariamente. Por quê? A arte erudita expressa alguma coisa e a arte popular também, né? Então, como que eu posso falar que um cara que está tocando piano, ele está expressando sentimentos de uma forma melhor do que o cara que está dançando funk? Não tem como você falar isso. Não existe nenhum critério objetivo nesse aspecto, entende? Você pode até falar que talvez um cara tocando piano no Beethoven tenha uma qualidade técnica melhor a partir de algum critério do que um cara que está tocando funk. Mas esse critério técnico, né, ele não é um critério objetivo, ele foi criado a partir de alguém criou, entende? Não é uma coisa que veio com a natureza. Então, ele foi moldado, e quem é que moldou esse critério técnico? Será que também não foi elite? Entende? A gente pode também entrar na questão de que a música popular, por exemplo, ela fala muito palavrão, ou ela faz apologia a alguns determinados crimes, né, como o funk proibidão. Só que, por exemplo, se um gringo escutar um funk carioca, ele não vai entender o que está sendo dito, ele pode gostar da música, ele pode dançar a música, entende? Se expressar através daquela música do proibidão não está ligado necessariamente a você gostar do conteúdo que ela está dizendo. Da mesma forma que existem autores de ópera, de música clássica, né, que faziam apologia ao nazismo, por exemplo, né? Obviamente ninguém gosta disso. Então, o que está sendo dito não está ligado necessariamente a se expressar, tá? E o popular sempre vai ser considerado popular? Também não. A gente dá dois exemplos aqui, ó. João Pernambuco era um músico de chorinho. Hoje em dia, o chorinho está mais ligado à música erudita. Onde você encontra chorinho? Lá para a Zona Sul. Nas universidades de música se fala de chorinho, tá? Não é a cara do povo o chorinho mais. Mas na época do João Pernambuco era música popular. Um outro exemplo, Beethoven. Uma parte da vida de Beethoven foi na época que tinha um movimento romântico, tá? Esse movimento hoje em dia é considerado um movimento erudito, mas na época de Beethoven não era. Ele era considerado como música popular, entende? Então é muito importante pegar essas questões para fazer análise e sempre comparações. Beleza, galera? Um abraço aí.
Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus, sou o mediador de Química de vocês. Essa foi a nossa orientação acadêmica especial de arte. Por conta da limitação de tempo, a gente não pôde aprofundar tanto o assunto quanto ele merece, tá? Vocês têm que ter noção que o assunto é muito mais amplo do que isso que foi debatido e que isso já foi tema de redação do Enem ano passado, por exemplo, com o tema de democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Então, leiam o material, caso vocês ainda não tenham lido, esse material da Orientação Acadêmica Especial de Arte, que está no grupo de vocês do WhatsApp, tá? Façam perguntas no grupo também. Não deixem o assunto esgotar, tá? O assunto é muito mais amplo, a gente está disposto a tirar as dúvidas de vocês e espero que vocês tenham gostado do que a gente preparou para vocês, tá bom? Um abraço!